Você sabe qual que é a importância da emenda prolongamento para dentro de uma instalação elétrica? Bom, é exatamente sobre ela que nós vamos falar hoje. E por mais simples que aparenta ser, ela tem bastante características que talvez até mesmo você nunca tenha notado, tá ok? Então, vem comigo então. Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e como eu disse anteriormente, nós falaremos sobre a emenda prolongamento. Porque mais do que simplesmente uma emenda, ela tem toda uma técnica envolvida ali na hora da execução, que ela permite tanto a parte de, vamos dizer assim, perfeição estética, mas principalmente a perfeição técnica, né? E para isso eu vou utilizar esse cabo aqui para exemplificar para você essa execução da emenda. Obviamente que eu vou pegar aqui, né, e vou cortar o cabo, né, para que a gente possa simular uma das primeiras características. Qual que é a primeira característica e mais importante aí da emenda prolongamento? É garantir que eu consiga, por exemplo, em uma dada ocasião, aumentar o comprimento desse condutor. Ou seja, vamos supor que esse cabo aqui, ele faça parte da minha instalação elétrica e por algum motivo ele simplesmente ficou faltando 1,5 metro, 1 metro para fazer uma determinada instalação. Eu vou fazer uma emenda prolongamento, que é a emenda mais apropriada para estender a dimensão desse cabo. Não é à toa que ela se chama prolongamento, tudo bem? Então vamos lá, eu vou pegar esses dois cabos que vocês estão vendo agora na câmera, né? E vou decapá-los. E o importante aqui, ó, é conhecer... Deixa eu só afastar esse outro pedaço aqui, a outra perna do cabo, né? Que eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, ó. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aí, então, a dimensão desse cabo. Nesse meu exemplo, é um cabo de 1 milímetro, né? 1 milímetro quadrado, então, conhecendo a seção transversal dele, eu tenho que decapar aproximadamente 50 vezes, ou seja, eu vou retirar da isolação aqui, ó, 50 vezes o tamanho do seu diâmetro, né, da sua seção transversal. O que isso significa? Eu não preciso, obviamente, medir isso com uma trena, com um paquímetro ou algo do gênero. Basta eu ser sucinto o suficiente para retirar uma quantidade que me permita depois conseguir, por exemplo, dar 6 voltas no outro cabo. Bom, eu vou usar isso para vocês na prática, né? Ó. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui então, ó, vou pegar o meu decapador aqui e vou decapar um tamanho adequado aqui assim, ó, que me permita ter mais ou menos essa dimensão aqui, 50 vezes o diâmetro dele. Tudo bem? Vou deixar ela aqui do lado, então, vou decapar o outro terminal. Então, vou pegar aqui, ó, esse outro cabo aqui assim, deixa eu só tirar aqui da frente para você ver direitinho, ó. Vou mais ou menos ter uma referência do que eu fiz no outro condutor. E ó, deixa eu pôr aqui na câmera para você ver. Retirei também agora 50 vezes aproximadamente, né? 50 vezes, ó aqui, ó, a dimensão do meu condutor. Como nós estamos falando de cabo, né, ou seja, não é fio, né, é cabo flexível, eu vou enrolar ele aqui assim, ó, para aumentar a resistência mecânica desse condutor. Fazendo isso, o que eu vou ganhar aqui é uma uniformidade melhor na hora de realizar a emenda e também uma maior perfeição na área de contato desse condutor que vocês estão vendo na minha mão com esse outro condutor que está aqui embaixo. Eu vou enrolar esse aqui também, ó, vamos lá. Bom, então estamos com os dois condutores aqui e esses condutores então eles vai permitir com que eu faça, agora que eu tenho as dimensões aí exatas, vamos dizer assim, de aproximadamente 50 vezes o tamanho aí da seção transversal, eu vou utilizar aqui uma estratégia, uma técnica, né, ou seja, da emenda prolongamento, né. Observe o seguinte, ó, tá vendo que eu fiz um X aqui entre eles? E aí eu tenho, na verdade, aqui embaixo, mais ou menos um ângulo de 120 graus em relação a um cabo em relação ao outro. Obviamente que eu vou segurar isso aqui com um alicate de bico, por exemplo, poderia ser com um alicate de corte ou alicate de bico, tanto faz. Vou colocar aqui assim, ó, de uma maneira que esse condutor, né, esse condutor aqui, ó, suporte umas 6 voltas que essa parte vai me permitir dar em volta desse condutor. E eu vou começar a fazer o processo de enrolar aí, né? Ou seja, de realizar a emenda como um todo. Ó, só estou posicionando melhor o cabo aqui agora. Pronto, legal, ó. Então, vou começar aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês direitinho, ó. Então, vamos lá, ó. Vou dar uma volta aqui assim. Ó lá. 1, 2, 3,
4, 5 e 6 voltas, né? Deu certinho, tá vendo? As 6 voltas completas aqui. Tudo bem? Vou fazer o seguinte agora, vou pegar e também fazer o mesmo procedimento aqui do outro lado, ó. Então vou pegar esse cabo aqui, ó, vocês estão vendo agora, né? Vou dar 6 voltas dele em volta desse meu condutor aqui do lado, ó. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e ó, 6 voltas também. Tá vendo que interessante? Então eu dei 6 voltas dos condutores, um em relação ao outro. E isso me permitiu ter uma área de contato suficiente entre eles para que eu não tenha perda de potência. Eu já explico um pouquinho melhor sobre isso. O que é importante fazer agora, eu vou pegar aqui um alicate universal. Na verdade, eu vou pegar 2 alicates universais aqui, ó. Então, observa o seguinte, ó. Eu vou pegar 2 alicates universais, ó, tá vendo? E eu vou enrolar um em relação ao outro, ó. Vou até pedir pro Rafael diminuir o zoom aí um pouquinho. Isso, olha lá, ó. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou enrolar um em relação ao outro. Pra quê? Só para que eu consiga melhorar ainda mais essa área de contato entre eles. Pronto, eu acho que aqui já está ideal já a quantidade de pressão, vamos dizer assim, dos condutores um em relação ao outro. Uma coisa que eu quero que você observe é o seguinte: a principal característica, eu vou até acomodar melhor aqui esses condutores aqui, ó. Pronto, né? A principal característica da emenda prolongamento é a resistência mecânica, tá? Então, como você pode observar, ela vai permitir com que eu tenha uma excelente área de contato, tá vendo? Vai permitir com que eu diminua com isso a dissipação de potência nesse ponto, porque por mais que a gente queira, né, uma emenda nunca fica perfeita propriamente dito, porque é um condutor um encostado no outro, na verdade, né? Então, para que fique perfeita mesmo, depois eu tenho que fazer uma ação que nós vamos fazer daqui a pouco juntos. Mas quando eu dou 6 voltas de cada condutor um no outro, eu aumento a área de contato e diminuo a resistência que existe em função desse ponto, né? Ou seja, para a corrente circular e vencer a barreira da emenda, acaba existindo uma dissipação de potência aqui. Então, quando a emenda é mal feita, a dissipação de potência é muito maior. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, já estando aqui esse condutor emendado, vamos dizer assim, eu quero que vocês observem o seguinte: eu vou pedir para o Rafael diminuir o zoom um pouquinho, e aí eu vou mostrar para vocês a principal característica da emenda prolongamento, que é a resistência mecânica. Então, ó, quando eu tenho uma emenda prolongamento, ó, eu posso puxar ela aqui, ó, é capaz de romper o cabo, mas a emenda não se desfaz, tá? Então, ó, tô fazendo aqui, ó, a maior característica dela é sim a resistência mecânica, né, ó. Bom, olha, só para vocês terem uma ideia, antes de gravar o vídeo, eu fiz aqui com vocês, ó, uma emenda rabo de rato. Com vocês não, perdão, eu vou fazer um vídeo depois mostrando pra vocês como é que faz a rabo de rato. Então, essa aqui é uma emenda rabo de rato. A emenda rabo de rato, ela não tem o aspecto de de ter a característica de resistência mecânica. Tanto é que eu vou fazer um teste aqui agora para vocês verem, ó. Vou pegar aqui a emenda rabo de rato, ó, eu vou puxar e olha só o que acontece com ela, ó. Ela simplesmente se desfaz. Ah, então quer dizer que a emenda rabo de rato é pior do que a emenda prolongamento? Não, cada uma é para uma aplicação diferente, tá bom? Então, essa aqui não é para sofrer resistências mecânicas. Já, agora voltando para essa daqui, ó. Já a prolongamento é para resistências mecânicas. Tá ok? Então, deixa eu voltar aqui na outra câmera. Bom, então o mais importante agora é você entender o seguinte: a emenda prolongamento, ela tem sim a característica de ser de ter uma resistência mecânica maior, ou seja, ela vai permitir com que eu consiga garantir para aquele cabo que um esforço físico nele não vai ter uma interferência tão grande na emenda em si. E quando eu faço essa estratégia que nós vimos até agora, essa técnica, né, que é as 6 voltas, eu aumento a área de contato, correto? Aumentando a área de contato, eu vou permitir com que eu diminua a potência dissipada aqui, não é isso? Nós falamos anteriormente. Agora, para melhorar ainda mais essa característica, o que eu posso fazer? Usar então, ó, vou até tirar aqui o alicate de lado, vou colocar aqui assim, ó, o meu ferro de solda. E ó, o ferro de solda aqui, ele vai permitir com que eu, obviamente, realize o processo de estanhar aí, né, soldar essa nossa emenda, tá? Deixa eu ver como é que vai ficar aqui no vídeo pra vocês, ó. Vai ficar da melhor forma possível aqui, ó. Vou
posicionar aqui o meu ferro de solda. Como que eu devo soldar aí efetivamente uma emenda, hein? Como que é realizada a solda? Eu vou só verificar se o meu ferro está quente, ó, está quente, vocês estão vendo aí que está saindo até uma fumaça, né? Então, ó, eu vou deixar um pouco de estanho nele para facilitar o aquecimento do cabo. Vou colocar então o cabo sobre o meu ferro de solda e eu nunca vou derreter a solda para cair a solda derretida no cabo, no meu condutor. Eu sempre faço o seguinte, ó, eu encosto o meu condutor e eu vou esquentar o condutor e em cima do condutor eu vou derreter o meu estanho, tudo bem? Então eu vou esperar um pouquinho aqui até ele esquentar, ó, o meu... Ó lá, tá vendo? Ó, já esquentou o condutor, ó, e eu vou simplesmente com o estanho derretendo o estanho dentro, sobre o meu condutor de cobre. Isso me permite garantir que o estanho vai penetrar aqui nas cerdas do nosso cabo de cobre, fazendo com que ele, ó, fique muito bem unido um com o outro. Agora sim que eu posso garantir para você que a resistência mecânica vai ser enorme, tudo bem? Deixa eu só afastar esse ferro de solda para cá. Eu tenho então a minha emenda, ó, vou girar aqui para você ver, ó. Então eu tenho aqui minha emenda totalmente estanhada, ó. Tudo bem? Ah, Everton, eu preciso deixar cheio de estanho, eu preciso fazer um, entre aspas, um caroço de estanho aqui? Não, na verdade não, tá bom? Você pode só fazer o que eu fiz aqui agora, ó, derreter um pouquinho de estanho para que ele una um condutor com o outro. Tudo bem? Bom, então olha só, qual que é a importância de realizar uma emenda, como a gente acabou de realizar aqui? Primeira coisa que eu quero que você observe o que nós fizemos foi construir uma emenda correta, né? Tecnicamente correta. Isso vai garantir sim, com certeza absoluta, uma perfeição naquela sua necessidade que é prolongar um cabo. Então, toda vez que precisar prolongar um cabo, você vai usar uma emenda prolongamento. Obviamente que eu tenho que terminar ela aqui ainda, né? Ou eu vou usar uma fita isolante, ou se não, eu posso usar também um termocondutrátil, né? Depende da necessidade, tá? E depende do que você está realmente fazendo ali e qual que vai ser a exposição dessa emenda realizada. Agora, acho que não vai precisar fazer a isolação aqui com vocês, depois eu posso até fazer um outro vídeo e mostrar isso aí, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: toda vez que vocês forem fazer uma instalação elétrica, seja de um cliente seu ou algo do gênero, na hora que você for fazer as emendas e tudo mais, você talvez não vai precisar realizar a solda em qualquer emenda que você venha fazer, não é isso. A ideia é ser estratégico também na hora de fazer uma emenda, tá? Por exemplo, você vai fazer uma emenda do chuveiro lá, são 2 emendas somente, então o que custa, de repente, naquele ponto, se for fácil acesso a uma tomada, coloca o ferro de solda, faça uma solda ali, por quê? Primeiro, você vai garantir uma perfeita emenda naquele ponto, para garantir que aquele ponto não vai ficar aquecendo e, portanto, não vai derreter a isolação dos condutores. E terceiro, você vai mostrar para o seu cliente que você realizou aquela emenda com solda e tudo mais, com estanho, e você vai explicar para ele o porquê que você fez isso. Você vai falar para ele: olha, eu fiz essa emenda desse jeito porque isso vai garantir para você. Aí você vai explicar para ele: melhor área de contato, menos dissipação de potência e assim por diante, tá? Por quê? Porque o cliente tem que perceber a autoridade em você, ele tem que entender exatamente que você é muito bom no que você faz, tudo bem? Então use a emenda como estratégia também. Claro, você vai fazer uma emenda correta. Talvez você não precise estanhar todas elas, mas você vai utilizar a emenda aqui estrategicamente, tudo bem?